Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, e acompanhado do meu amigo Leandro Dalolio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho o prazer de receber o presidente da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, Mário de Oliveira Neto, que vai falar conosco sobre sustentabilidade nas universidades. Nosso convidado é ainda professor doutor no Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências da Unesp, bacharel e licenciado em Física pela Unesp de Rio Claro, doutorado e pós-doutorado em Física Aplicada à Biologia Molecular pelo Instituto de Física de São Carlos da USP. Professor Mário, seja muito bem-vindo e obrigado por gravar com o Pod Contas. Patrick, doutor Leandro, um bom dia a todos os ouvintes do Pod Contas. É uma oportunidade, um prazer estar podendo conversar com vocês sobre a questão da sustentabilidade. Bom, vou começar então a nossa conversa, professor, com a seguinte questão. As universidades, elas costumam estar na vanguarda da pesquisa em áreas relacionadas a energias renováveis, agricultura sustentável, biotecnologia e preservação ambiental. Qual é a importância dessa relação entre as universidades e a sustentabilidade? Quais são os aspectos envolvidos nessa relação? Leandro, a relação entre as universidades e a sustentabilidade ela é crucial para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a formação de profissionais conscientes, né? Então, essa capacitação, essa formação desses profissionais que levem em conta o desenvolvimento baseado no desenvolvimento sustentável, né? Então, as universidades elas atuam como centros de ensino, pesquisa, extensão à comunidade e inovação, e elas desempenham um papel fundamental na investigação de novas tecnologias, práticas e políticas que contribuam para um futuro mais sustentável. Então, dentro dos aspectos envolvidos relacionados ao tema de sustentabilidade, eu gostaria de destacar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios ambientais, o ensino, a conscientização da comunidade ao redor, em cima de todas essas pesquisas e a necessidade prática de que a gente traga a sustentabilidade para o nosso dia a dia. Então, essa questão dialógica que nós temos na universidade com a comunidade, ela se dá através dos processos da extensão universitária, né? Então, essa dialógica de saberes é muito importante, levando esse conhecimento da universidade para a sociedade e também aprendendo com a sociedade, né? Podemos citar os povos originários, podemos citar comunidades indígenas que possuem um grande conhecimento da natureza e podem trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia. Implementação de parcerias entre a universidade, setor público e privado, né, de maneira que essa sustentabilidade ela esteja aí sempre na frente, norteando as ações da universidade e da sociedade de maneira geral. Professor, e além da função educacional e de pesquisa e dessa questão que o professor colocou do diálogo com a sociedade e com outros parceiros, as universidades também adotam práticas sustentáveis em suas operações diárias. Que exemplos poderíamos citar para a nossa audiência em relação à gestão eficiente de recursos nos campos da Unesp, como água e energia, sistemas de reciclagem e compostagem e promoção de ambientes mais verdes? Perfeito. Acho que a gente poderia começar essa questão tratando, então, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Nós temos 17 objetivos centrais, foram tratados no Pod Contas em episódios anteriores, e a implementação desses objetivos dentro da universidade, da instituição, buscando formas de energias mais limpas, né, renováveis, né, como exemplo da energia que advém da biomassa,
de geotérmicas, da energia solar, energia eólica, há um constante engajamento, né, da reitoria, das unidades da Unesp, para que a gente consiga atingir esse fim. Então, eu vou citar uma série de ações que vêm sendo realizadas no âmbito da universidade e nós notamos que essas ações elas vêm chegando à comunidade de maneira muito forte, tendo essa possibilidade de transformar a sociedade ao nosso entorno. Então, a educação ambiental ela está no centro dessas ações, né, para conscientizar a comunidade, os cidadãos, que pequenas ações que eles executam no dia a dia, eles trazem essa sustentabilidade. E aí, um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir construir, por fim, um todo mais forte, mais sustentável. Dentro da universidade, nós temos portas comunitárias, trabalhamos rotineiramente com política de redução do consumo de papel, que é muito importante, né? Também na pesquisa e desenvolvimento, nós temos laboratórios que estão preocupados ali com essas pesquisas, que elas cheguem à sociedade de maneira inovativa, mas levando em conta essa sustentabilidade implementada. Como eu falei a vocês, os projetos de extensão que transformam a sociedade através dessa ação dialógica, dessa troca de saberes. Então, nós temos uma pró-reitoria voltada para esse fim, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Universidade e Cultura, a PROEC. Então, como exemplo, em 2024, nós tivemos a chamada de um edital, né, que chama-se Vamos Transformar o Mundo. E nós estamos com esse edital aberto agora no ano de 25. Então, realmente, ele tem essa característica, né, de trabalhar juntamente com a pesquisa, levando essa pesquisa além dos nossos muros, transformando a sociedade ao nosso redor. Doutor Leandro, nós temos uma rede temática na Unesp, que é a rede Agenda 2030, então ela procura sensibilizar o Poder Executivo, as prefeituras, né, das cidades onde a Unesp está localizada, e por que não outras cidades, então elas se tornam signatárias a essa rede, e com isso espera-se levar as 17 ODS até essas cidades, avaliando, né, e colaborando na gestão municipal. É importante destacar que a vida, né, a vida das pessoas ocorre nas cidades, então é importante que a gente comece de baixo para cima com essas ações aí, para que, por fim, a gente tenha uma nação mais sustentável. Nós tivemos agora uma alteração na gestão da Unesp, então, dentro do plano de gestão atual, foi proposta a criação de uma nova pró-reitoria. Essa pró-reitoria que é uma pró-reitoria de ações afirmativas, diversidade e equidade. Então, ela minimiza ali os problemas relacionados ao racismo, a igualdade de gêneros, né? É importante que a gente tenha sempre em mente essa valorização. Essa pró-reitoria, então, ela tem ali uma coordenadoria de saúde, né, que está preocupada com o bem-estar, com a saúde da comunidade unespiana e também, por que não, a comunidade ao redor. Ela se preocupa com a segurança alimentar, ela tem uma coordenadoria de esporte, também de permanência estudantil. Então, com isso, a gente pretende aí, com o tempo, ter uma instituição cada vez mais sustentável. Dentro dos campos da Unesp, e eu estou falando, a Unesp está em 24 cidades no estado de São Paulo, nós temos ao todo 34 unidades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e nós temos ações concretas nesses campos, né? A exemplo da implementação de usinas solares, para minimizar o uso da energia elétrica, desenvolvimento de poços artesianos, trabalhar com a gestão de resíduos, o uso de embalagens recicláveis e biodegradáveis, que vai aí contra a utilização do plástico, do isopor, né, que são materiais que a gente sabe que demoram aí centenas de anos para se degradar. Utilização de luminárias LED, sensores de presença, para a gente conseguir realmente fazer um uso mais racional dessa energia que chega até a universidade e que não é barata, né? É importante a gente conseguir trabalhar bem com essa gestão das nossas utilizações da universidade. Com relação à gestão de resíduos também, né, a universidade ela vem trabalhando nesse sentido com laboratórios dedicados a tornar esses resíduos como coprodutos. Essa é a palavra que se usa mesmo. Então,
você tem um resíduo de um processo, a partir da pesquisa, é capaz de que você tenha um coproduto sendo utilizado na sociedade de uma maneira sustentável. Dentro de uma gestão eficiente, então, a gente precisa otimizar essa gestão dos recursos, né, garantindo a sustentabilidade financeira e administrativa. E eu acho também que dentro do conceito de sustentabilidade, doutor Leandro, também a gente tem que falar da questão da transparência da governança, né? Uma gestão bem realizada, ela parte, sim, né, de um trabalho transparente, para que a gente possa oferecer aí uma instituição melhor para as pessoas que convivem, para os nossos parceiros. Nós temos a ODS 17, que destaca parcerias sustentáveis. É interesse da universidade, então, o desenvolvimento dessas pesquisas, levar isso para a sociedade, mas também trabalhar em comunhão com aquelas instituições que também prezam por esses objetivos do desenvolvimento, e juntos eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter, sim, um mundo melhor. Gostaria também de destacar uma ação que nós tivemos a publicação de uma guia sobre a Agenda 2030. Então, é possível localizar esse material no www.guiaagenda2030, onde a professora doutora Raquel Cabral, da FAAC, que é a Faculdade de Arquiteturas, Arte, Comunicação e Design, campus de Bauru, a professora, juntamente com a estrutura da UNB, eles propuseram um material, que pode ser encontrado e podemos fazer o download, né, para estar antenados ali com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, além disso, esse guia, ele propõe aí mais 3 ODSs, que seria a ODS 18, 19 e 20. Né? A ODS 18, que trata da igualdade étnico-racial, a ODS 19, que trata da cultura, arte e comunicação, e a ODS 20, que trata dos direitos dos povos originários e das comunidades tradicionais. Então, como é citado no texto, então eles estão reimaginando essas ODSs, né, esse trabalho desenvolvido pela ONU, adequando à realidade do Brasil. Um trabalho muito importante, que vem sendo muito bem citado. Doutor Leandro, esses exemplos, então, eles demonstram que as universidades, elas têm grande importância como agente de mudança, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável através da pesquisa, do ensino, da extensão e da inovação, promovendo a conscientização e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios ambientais. Excelente, professor Mário. É muito interessante que os exemplos que o senhor citou acabam cobrindo aí o tripé da sustentabilidade, tanto ações em termos de meio ambiente, como ações em termos sociais também, como ações em termos de governança, por fim, né? E não é à toa, né, porque por causa dessas e outras ações, a gente tem observado uma melhora cada vez mais da Unesp na última edição do World University Ranking Sustainability. Né? Ao todo, temos aí 42 universidades brasileiras que entraram na lista, sendo que tal classificação destaca as instituições que demonstram compromisso com a sustentabilidade, levando em consideração aí os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que o senhor citou. Qual que é a importância, né, dessa evolução, desse crescimento, não só da Unesp, mas de outras universidades, na última edição do mencionado ranking? Perfeito. Leandro, esse ranking internacional, que é esse World University Sustainability, ele é um ranking, né, como você citou anteriormente, ele avalia o desempenho das universidades em termos da sustentabilidade, considerando impacto ambiental, social e de governança. Então, esse termo, que eu acho que até esse termo começa a ser comum às pessoas, né, ele vem do inglês, o ESG, Environmental, Social and Governance. Esse ranking, o impacto ambiental, ele vai avaliar a universidade em relação à mitigação das mudanças climáticas, redução do consumo
de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, esse é o nosso impacto ambiental. Com relação ao impacto social, toda pesquisa inovativa, as ações da universidade, elas devem ser voltadas para o desenvolvimento social, ou seja, não podemos deixar, né, nesse caso, ninguém para trás. É importante a redução das desigualdades e que essas pesquisas elas valorizem toda essa questão social, né? Nós sabemos, né, no contexto que nós estamos inseridos, o Brasil é ainda um país de desigualdades, então é importante que esse olhar, né, esse olhar da universidade para a sociedade, ao nosso entorno, e mais uma vez eu vou valorizar a questão da extensão, é importante que a gente consiga mitigar essas diferenças sociais com tecnologias que ofereçam água potável para todos, né? Redução da desigualdade, redução da fome e assim por diante. E aí o terceiro tripé, Leandro, que é a governança, que ela vai avaliar ali, como nós falamos, a transparência da gestão, a análise de riscos e a responsabilidade social da universidade como um todo. Eu gostaria de citar o plano de gestão da nossa magnífica reitora, professora Maísa Furlan, e o nosso vice-reitor, o professor César Martins, ele aborda e ele valoriza bastante a sustentabilidade, incluindo a promoção de pesquisas com esse fim, ações práticas, sempre buscando um aprimoramento da gestão para que a gente possa entregar aí uma instituição cada vez melhor. O fato de a Unesp estar sendo bem ranqueada nesses indicadores é motivo de muita alegria para nós e é um sinal, então, que é fruto desse comprometimento da gestão e de todas essas ações que estão sendo realizadas aí, como nós destacamos na questão anterior. Além desse prêmio, eu gostaria de destacar também o prêmio ODS Educação 2024, que foi oferecido para a Unesp agora, no mês de fevereiro, em um evento que ocorreu no Museu do Amanhã, destacando a ODS Educação, que é a ODS número 4, a ODS número 9, de inovação, onde a Unesp ela vem dia a dia com esse olhar, com essa preocupação, e com isso eu acho que a gente vem sendo condecorado aí com esses prêmios, o que é um estímulo, né, para que essas ações continuem, e realmente eu vejo uma grande transformação na universidade nos últimos tempos com relação a essa temática. Professor Mário, nós sabemos da importância da inovação desenvolvida nas universidades, que podem resultar em tecnologias, práticas e políticas mais eficientes e sustentáveis. E ainda vimos que existe uma relação da Unesp com a iniciativa privada e a sociedade que impacta positivamente o meio ambiente. Eu gostaria de saber agora exemplo de boas práticas em pesquisas científicas que demonstram o compromisso das universidades com a sustentabilidade, aproveitando aqui para citar um caso que ficou reconhecido na mídia, sobre o qual eu gostaria que o professor falasse um pouco a respeito. Eu me refiro ao desenvolvimento de uma metodologia hidrometalúrgica de reciclagem que permite a restauração de materiais presentes em baterias descartadas e a reutilização desses materiais em novas baterias. Esse que é um trabalho de pesquisadores do Centro de Tecnologias Avançadas e Sustentáveis da Unesp de São José da Boa Vista. São José da Boa Vista. São José da Boa Vista. Patrick, as baterias de lítio, elas concentram grande densidade de carga em um pequeno espaço, então elas têm sido apontadas como uma grande solução sustentável, né? Então nós temos essas baterias nos nossos smartphones, nos nossos dispositivos, atualmente cada vez mais nos nossos carros, e aí naturalmente surge uma problemática de que essas baterias elas têm um ciclo de vida, então elas são recarregáveis, mas chega um momento em que você não tem como utilizar esse material. E aí fica essa problemática, né? O lítio, um metal, como nós vamos fazer o correto descarte e, por que não, a reciclagem desses materiais, que é tão importante para a sociedade, para que a gente até minimize o trabalho de mineração desses metais e possa reaproveitar eles, já que cada vez mais eles estão presentes ali no nosso dia a dia. Então, como você citou,
Patrick, a Faculdade de Engenharia da Unesp, no campus de São José da Boa Vista, através do CAST, que ele é coordenado pelo engenheiro ambiental, professor Dr. José Augusto de Oliveira, ele está desenvolvendo uma metodologia baseada na hidrometalurgia, ao qual se consegue fazer a reciclagem dessas baterias quando elas chegam ali no seu ciclo final de vida. A hidrometalurgia, ela vai se iniciar, esse processo ele se inicia com o pré-tratamento, então, ao passo que essa bateria, que já tem o seu ciclo de vida encerrado, essa bateria de lítio, você tem um pré-tratamento, você faz uma trituração desse material. Antes da trituração, você tem como reaproveitar essa energia residual que está ali, então você capta essa energia e aí você vai para um processo de desmonte dessa bateria. A bateria ela é formada por células, essas células de lítio e outros materiais, outros metais que a compõem, elas formam as PECs, então você tritura todo esse material em primeira instância, depois você passa por um processo de lixiviação. Então esse processo ele utiliza ácidos e bases, o laboratório do CAST eles têm utilizado dentro da pesquisa mais soluções básicas, e aí com isso você faz uma lixiviação, você consegue de certa maneira solubilizar esses metais nessa solução aquosa, utilizando agitação também, para facilitar com que essa lixiviação ocorra, e depois disso, através de outros solventes, você consegue formar sais desses metais, e aí dessa maneira você vai conseguir reaproveitá-los, trazendo eles de volta para a sociedade. As vantagens da hidrometalurgia é que ela não utiliza muita energia, então nós temos alguns métodos, nós temos os métodos convencionais e nós temos os métodos não convencionais. Os convencionais, estou falando da hidrometalurgia, também da pirometalurgia. No caso, a hidrometalurgia, ele não utiliza altas temperaturas, então essa utilização menor de energia, por fim, acaba sendo bom para o processo. Nós temos também os processos não convencionais, que utilizam ali membranas, que utilizam fluidos em condições supercríticas, e o CAST ele vem utilizando tanto a hidrometalurgia, que é um processo convencional, e adaptando também métodos não convencionais, tentando desenvolver aí um processo. Apesar de a gente pensar que a reciclagem ela é 100% excelente, é óbvio que ela também traz alguns danos ambientais. Então, como eu citei, nós vamos utilizar aí soluções aquosas ácidas, alcalinas, e isso também causa um problema ambiental. Então, essa pesquisa ela está em desenvolvimento, levando em conta todas as questões ambientais envolvidas, desenvolvendo questões de segurança para que essa tecnologia passada para a sociedade possa reproduzir, utilizando ali todo o aparato necessário, Você está tratando de materiais que têm grande quantidade de energia acumulada e que, obviamente, pode causar um acidente. Então, é importante que essa reciclagem seja feita com muito cuidado. Bom, após o processo da hidrometalurgia, então, espera-se que você vai ter ali grande quantidade desse metal recuperado e que esse material possa, mais uma vez, voltar para a sociedade cumprindo o seu papel. Perfeito. Nós sabemos da importância da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, no incentivo à pesquisa. Gostaria de saber da importância dessa instituição para matérias relacionadas à sustentabilidade, enfim, esse contexto aí de desenvolvimento sustentável que nós aqui temos conversado. Perfeito, Leandro. A FAPESP ela é uma instituição muito importante para o Estado de São Paulo, ela é uma fundação pública e ela oferece recursos para a manutenção das pesquisas no Estado. A FAPESP ela está alinhada com a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ela tem, a partir do incentivo do recurso, é importante nós falarmos aqui de onde vem esse recurso também. A FAPESP ela tem 1% da receita do ICMS do Estado de São Paulo
ela vai para a FAPESP para que a FAPESP ela possa financiar bolsas de estudo, ela possa financiar equipamentos, possa financiar infraestrutura. E a FAPESP, ela estar alinhada com esses objetivos, assim como ela está, é muito bom porque todas essas pesquisas de inovação, elas a partir de então, elas vão levar em conta esse desenvolvimento sustentável, trazendo à luz da pesquisa temáticas que possam colaborar aí com a sociedade de maneira geral. Professor Mário, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, mas agradeço muito a sua participação. Acho que nós tivemos uma oportunidade de observar como que pesquisa e ciência podem tocar o dia a dia das pessoas, impactando práticas e ações que são, inclusive, de interesse global. Eu agradeço também a nossa audiência, a quem peço para continuar acompanhando o Pod Contas. Até a próxima. Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Patrick, Dr. Leandro e toda a equipe do Pod Contas, do Observatório do Futuro. Como recado final, então, eu gostaria de falar acerca da sustentabilidade, que ela é uma agenda de todos. É importante que cada um de nós se preocupe no seu dia a dia com pequenas ações que conseguem transformar o todo. Então, a exemplo da utilização dos copos, dos copos plásticos, de isopor, às vezes a gente implementa esses materiais no nosso dia a dia e sem ter ali a plena consciência de que ele vai demorar centenas de anos para se degradar. Então, como cidadão crítico, é importante que a gente esteja antenado às nossas ações, às ações dos próximos, semeando essa ideia de sustentabilidade, vinculado aí aos objetivos do desenvolvimento sustentável, para que realmente a gente tenha uma sociedade cada vez melhor. Como mais um exemplo, nós vamos nos postos de gasolina abastecer os nossos carros e as pessoas às vezes levam em conta tão somente o valor daquele combustível. Então faz a conta, será que compensa eu abastecer o meu carro com etanol ou será que compensa eu abastecer o meu carro com a gasolina? O etanol, ele é um produto renovável. O Brasil, ele é muito rico, de ter a produção de etanol através da cana-de-açúcar. E nós temos também pesquisas de alto nível que conseguem, hoje em dia, dobrar a produção de etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Então, essa desconstrução da planta, da cana-de-açúcar como um todo, assim como já é mais bem desenvolvido o crack do petróleo, você, a partir do petróleo, do combustível fóssil, você desenvolve uma série de produtos, essa desconstrução da biomassa, ela vem ocorrendo, nós temos centros de pesquisa no Brasil especializados, que estudam essa questão sustentável. Então, na ação do dia a dia, eu vou abastecer o meu carro, com certeza é melhor colocarmos o etanol. A planta, ela realiza o ciclo do carbono, então, capturando esse CO2 que está na atmosfera e, às vezes, a gente não leva essas questões em conta. Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, que a gente não somente pense no valor financeiro, a sustentabilidade, obviamente, ela tem um valor e é importante que a gente leve em conta esses conceitos aí nas nossas ações diárias. Muito obrigado.